Bom, meus irmãos, nesses últimos dias, uma irmã veio me perguntar como é que ela encontraria soluções para alguns problemas específicos dela, que ela me apresentou uma série de problemas e falou que ela está bem perdida em relação a isso. O que ela faz em relação à situação que ela está vivendo? Olha, meus irmãos, nós lucilianos temos uma ferramenta poderosíssima que nos permite prescrutar os acontecimentos e o desdobramento desses acontecimentos, que é o oráculo luciferiano. O oráculo luciferiano, meus irmãos, não é simplesmente um jogo, ele é uma ferramenta de consulta às entidades que trabalham na nossa egrégora. Através do oráculo luciferiano, desse jogo de cartas e pedras, que não é apenas um jogo, nós consultamos as energias da nossa egrégora, consultamos Lúcifer e os demônios regentes luciferianos. É lógico, com aquelas entidades que fazem parte da corte deles e que são responsáveis por responder no oráculo. Tá? Daqui a pouco alguém vai falar assim, mas é absurdo, Lúcifer falando no oráculo, Beelzebul falando no oráculo, Astaroth falando no oráculo. Na realidade, o que fala no oráculo é um Lúcifer, é um Astaroth, é um Beelzebul, ou seja, são aqueles demônios que fazem parte da corte desses demônios regentes, que são responsáveis por nos dar suporte no oráculo. E através desse suporte, eles nos dão o quê? Orientações em relação a vários aspectos da nossa vida. Por exemplo, questões amorosas, questões afetivas, questões profissionais, econômicas, tá? Questões até de saúde e também nos orientam em relação aos embates da vida, questões de vingança ou de proteção. Eu não entendo como é que alguns luciferianos, contando com uma ferramenta poderosíssima como essa, de contato direto com a nossa egrégora, quer dizer, olha só, não há um intermediário em relação ao oráculo luciferiano. Você consulta diretamente Lúcifer e os demônios regentes luciferianos através dos demônios prepostos, tá? Mas você consulta diretamente através dessa ferramenta. O jogador do oráculo, o que ele faz? Ele faz uma interpretação, mas quem determina a caída das pedras e, consequentemente, vira as cartas, são os demônios. O jogador, ele faz o quê? Uma interpretação das cartas, segundo as percepções imediatas, o valor absoluto da carta e o contexto da carta. Tá? Então, o oráculo luciferiano, antes de mais nada, é uma ferramenta de contato do luciferiano com a egrégora luciferiana. Para quê? Para obter orientações e direcionamento na sua vida. Os oráculos são ferramentas que você encontra em vários povos antigos, povos pagãos. Consultavam o oráculo. Até os cristãos dão uma arrastada de asa, né? Aquela arrastada de asa deles, eles fazem, mas dizem que não fazem. Tem lá, eles pegam a Bíblia deles, ficam abrindo lá, né? Abrem ela no capítulo e leem alguma coisa lá para tirar algum tipo de orientação aleatória das suas entidades. Aquilo ali é uma coisa aleatória. O oráculo luciferiano é uma ferramenta, é uma consagração do escuro onde é jogado as pedras, há uma ancoragem de entidades em cada uma daquelas pedras, tá? Aquelas cartas são consagradas, então ele é uma ferramenta toda consagrada para a prática divinatória. Uma ferramenta que concentra em si todo o trabalho intuitivo do jogador, o poder das lâminas, das cartas e a força das pedras onde estão ancoradas os demônios específicos que falam através daquelas pedras. São eles que determinam, na caída das pedras, quais lâminas ou quais cartas serão viradas ou não. Além disso, no oráculo luciferiano, quando nós jogamos, nós sempre saudamos os guias da pessoa, que nos permitem entrar no aura do consulente e extrair dali toda uma série de informações para dar direcionamento à pessoa. Aí, o que acontece? Apesar de contar com uma ferramenta poderosíssima e eficaz como essa, que é o oráculo luciferiano, um luciferiano, está com uma série de problemas,
está desnorteado, não sabe o que fazer especificamente em relação, às vezes, um caso familiar, ou uma situação profissional, uma situação financeira. E o que ele faz? Ele age cegamente, sem nenhuma orientação, já que ele não consegue perceber as consequências daquilo que está acontecendo, ou como sair, ou como reverter aquela situação. Ele deveria buscar orientação, mas não, o que ele faz? Ele age cegamente, a coisa se complica, e aí depois que ele vai buscar orientação, aí vem aqui pedir orientação, saber o que está acontecendo, quais as forças estão envolvidas e qual a solução que pode ser dada ao caso dele. Quer dizer, isso é uma burrice. Isso é uma burrice. Por quê? Porque ele podia, antes do problema estar instalado, consultar o oráculo. Por isso, é recomendável que o luciferiano faça uso desse oráculo, consulte esse oráculo de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, no máximo. Por quê? Porque nesse período, os acontecimentos, os elementos da vida vão ter sofrido mudança suficiente para você dar uma olhada e não agir cegamente, igual uma pessoa desassistida, que não tem o apoio da egrégora que nós temos, sabe? Então, assim, é importante que você haja proativamente, que você não espere os problemas se instaurarem na sua vida, que você peça, como os antigos pagãos faziam, quando tinham uma viagem para fazer, uma grande navegação para fazer, ou uma guerra para lutar, ou até mesmo quando iam celebrar acordos de paz, alianças, sociedades, casamentos, eles consultavam as entidades, seus deuses, sabe, através dos seus oráculos. E o oráculo luciferiano é a maneira que o luciferiano tem para consultar os nossos deuses. Para quê? Para que ele obtenha um resultado mais adequado, de acordo com a expectativa dele. A magia, meus irmãos, não é uma receita de bolo. Muitas vezes uma pessoa chega aqui para mim e fala assim: ah, mestre, me faz um trabalho para isso, faz um trabalho para aquilo. Não é assim. Você precisa saber o que está acontecendo ali, qual o remédio adequado. Tá? Para isso, nós temos essa ferramenta, o oráculo luciferiano, que ele nos permite saber quais as forças estão envolvidas naquela situação específica e qual o trabalho ou os trabalhos de magia exatos que devem ser feitos para atingir o resultado que o consulente deseja. Agora, contando com esse recurso, com essa poderosíssima ferramenta mágica, se o indivíduo não faz uso disso, ele tem que realmente pastar, porque, é um burro. Porque eu, sinceramente, faço uso do oráculo frequentemente. Os irmãos da casa mais próximos, aqueles que obtêm mais sucesso nas suas realizações, eles fazem isso como? Evitando problemas. O oráculo é como se fosse um farol de carro. Ele apresenta uma situação antes dela acontecer para você. Ele é como um radar. Só que o indivíduo espera bater na parede ou cair do precipício para depois ligar o farol. É burrice. É burrice. Aí depois vem para cá com um monte de problema, todo quebrado. Ah, mestre, minha mulher me deixou, meu marido saiu, meu namorado terminou comigo por e-mail, perdi meu emprego. Porra, mano, tudo isso pode ser evitado. Estamos no início do ano de 2021. Estamos no primeiro trimestre do ano de 2021. A melhor época para consultar o oráculo, principalmente, é no início do ano. Para você poder ver, pelo menos durante os 6 meses, o encaminhamento das situações da vida. Nós estamos ainda sob uma situação de crise. E nós temos que usar tudo que nós temos à nossa disposição para superar essa crise. As pessoas inteligentes buscam ajuda. O ignorante, o burro, ele fica ali pastando, sofrendo. Ele vai afundando numa areia movediça e é incapaz de gritar por socorro. E ele acha que com isso ele é superior ao outro, que, percebendo a situação crítica que se encontra, foi buscar ajuda. A pessoa inteligente age dessa maneira. Então, se você
precisa de uma orientação na sua vida, seja em qualquer aspecto que for, ou se você está para empreender algo muito significativo, seja um casamento, seja uma sociedade, seja abrir um negócio novo, ou ainda está sofrendo sabotagem ou perseguição de inimigos, você pode e deve usar essa ferramenta para que os demônios que trabalham na nossa egrégora lhe oriente diretamente sobre o que você fazer. Nós contamos com isso, nós lucerianos temos esse recurso de abordar diretamente a nossa egrégora para dela receber orientações sobre a nossa vida. Por isso é recomendável de 2 em 2 meses, no máximo, de 3 em 3 meses, ou quando você estiver numa crise ou for empreender alguma coisa mais significativa. Porra, só não venha me procurar depois que já está com problema. Depois que o leite está derramado, depois que o cadeado já foi arrombado, tá? Perdeu o cabaço e aí vem me procurar descabaçado. Porra, vem me procurar antes de dar merda, gente. Seja inteligente, me chega aqui um monte de gente com problema que podia ser evitado, sabe? Pô, depois que o leite está derramado, é que o cara vai procurar resolver o problema. Ah, meu leite derramou todo, o que eu vou fazer? Pô, a porta já está arrombada, agora que ele vai buscar a solução. Quer dizer, porra, aí não adianta, gente. Vamos ser espertos, vamos ser inteligentes. Não me procure depois que arrumou o problema. Me procure, eu vou tentar ajudar. Mas, porra, você pode me procurar antes do problema acontecer, para nós encontrarmos uma solução para você, para o seu caso, tá? Então, assim, aqueles que realmente quiserem ver o potencial dessa ferramenta, marquem uma consulta, consulte o oráculo luceriano, você vai ficar impressionado. Quando pessoas chegam aqui para jogar comigo e começam a querer contar a vida, eu falo, não me conta nada não. Deixa eu jogar primeiro, porque se o oráculo funciona, ele vai me dizer tudo o que eu preciso saber. Depois que eu começo a jogar, então a pessoa pode começar a falar. Mas você vai ficar impressionado. Se você quiser saber realmente como é que essa ferramenta funciona, marque uma consulta, consulte os demônios através do oráculo luceriano e você vai ficar impressionado com as orientações recebidas e com o encaminhamento das soluções. E você com certeza vai reverter qualquer situação negativa ou, melhor ainda, com a orientação de Lúcifer, do demônio luceriano, você vai conseguir atingir os resultados que você deseja nos mais variados campos da sua vida. Tá? Então, um luciferiano consciente tem esse diálogo constante com Lúcifer e os demônios lucerianos através do oráculo luceriano. Além de você poder jogar presencialmente aqui no Santuário do Nosso Templo, vocês também podem consultar o oráculo à distância, onde quer que vocês estejam. Quer dizer, é uma facilidade muito grande que o luciferiano tem para obter orientações das suas entidades, dos demônios regentes, sabe? Então, assim, além de poder consultar o oráculo presencialmente aqui no templo, você que por alguma situação está impossibilitado de vir aqui, ou mora em outro estado, ou até mesmo em outro país, pode consultar o oráculo luceriano à distância. E assim, não há motivo para você não contar com esse recurso na sua vida. O oráculo vai te dar uma vantagem competitiva em relação a seus adversários. E é uma burrice você não lançar mão de algo que pode colocar um passo, 2 ou 3, até mais, à frente dos seus inimigos ou dos seus adversários, para que você domine uma determinada situação. Tá bom? No mais, boa noite a todos, que a luz de Lúcifer esteja com vocês.